Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Estou aqui com o nosso querido irmão Glaucio Guerra. Muito obrigado, Glaucio, por aceitar o nosso convite. Prazer todo meu, mais uma vez estar aqui, né? Falando sobre a palavra do nosso amado Mestre Jesus, que é uma coisa assim que nos dá sempre um engrandecimento, né? Um up nas nossas vidas e nos nossos corações. Com certeza, sempre bom ouvir a palavra, né, de Deus e os Com ensinamentos de certeza. Jesus. Muito obrigada. E o Glaucio falará sobre bem-aventurados os misericordiosos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos a espiritualidade maior, aos nossos benfeitores espirituais, que nos acompanhem na noite de hoje, para que possamos apreender o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Mais uma vez, agradecidos pela oportunidade do trabalho no bem. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo e o seu amor possam inundar os nossos corações, não só hoje, mas em todo dia das nossas vidas, de nossas caminhadas. Hoje nós falaremos sobre o sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro na trave e a trave no olho. São passagens que estão no item de 7 a 10 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, conforme a nossa irmã Renata falou. A prática de realizar sacrifícios aos deuses, ela remonta desde os primórdios da humanidade, né? Onde as pessoas elas faziam oferendas, sacrifícios, na esperança de agradar a Deus, né? Ou aos deuses, dependendo do povo, porque tinha aqueles povos que eram politeístas, com o objetivo de obter favores. No Velho Testamento, nós temos várias passagens citando sacrifícios e oferendas a Deus, né? São citados, por exemplo, lá na Gênesis. Uma das histórias conhecidas é de Caim, que mata Abel por ciúme, em ver as suas oferendas rejeitadas, quando as do seu irmão Abel eram muito bem aceitas por Deus. Tem outra passagem também no Velho Testamento que diz que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque num dos montes das terras de Moriá. E um outro também que a gente pode citar é que Deus dá ordem a Moisés e Arão para falarem ao povo israelita que estava cativo no Egito que escolhessem um carneirinho para sacrifício. E eles deveriam colocar o seu sangue na porta, marcando as portas ali, para que quando o anjo da morte ele passasse por aquele local, ele não entrasse e levasse, né, ou matasse o seu primogênito. Então, hoje a gente vê que o ritual de sacrifícios e de oferendas era algo bastante comum para o povo judeu. Na verdade, toda aquela região do Antigo Oriente praticava o paganismo. E o povo judeu, como ele estava inserido dentro daquele contexto sociogeográfico, eles também sofriam as influências dessa prática. Só que havia uma certa preocupação por parte dos profetas em relação ao povo na questão sacrifício, comportamento pessoal. O profeta Oséias, por exemplo, que depois teve o seu nome mudado para Josué, pelo seu tio Moisés, ele era sobrinho de Moisés, ele demonstra essa preocupação no seu livro bíblico, né? Lá no Velho Testamento, no capítulo 6, no versículo 6, onde ele diz: porque quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que o holocausto. Então vejam que eu estou contando essa história para poder contextualizar a fala de Jesus, corroborando com o profeta Oséias, aquilo que foi dito mais de um século antes da vinda do nosso mestre,
ao planeta, né, encarnado, e ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 23 e 24, que diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Quando Jesus ele profere essas palavras, digamos que ele tivesse um pouquinho inconformado com a exploração da fé alheia por parte dos religiosos. Porque quando as pessoas elas iam ao templo para fazer suas oferendas, elas eram obrigadas a comprar as suas oferendas lá no próprio templo, né? E isso a peso de ouro, coisa que o mestre ele não concordava. A tiazinha, coitada, a tia Sara, ela ia lá na venda do seu Jacob, comprava uma dúzia de bananas por R$ 10. E depois ela passava no aviário do seu Berramin e comprava mais uma pombinha, né, por R$ 20 para fazer o sacrifício e a oferenda lá no templo. Quando chegava lá, o sacerdote dizia: não, essa banana aqui, não, essa banana não pode. Essa banana aqui é uma banana pequena, nanica. Tem que ser uma banana maior e que nós vendemos somente aqui, né? R$ 100. E chegava, né, essa pomba desmilinguida, com essa plumagem aí toda. Não, não dá, não dá. Tem que ser a pomba que nós vendemos aqui no templo, R$ 500. Então, assim, diante de toda essa exploração e vendo que as pessoas, apesar de estarem sendo enganadas, elas continuavam dando até o que não tinham, no afã de obter graças e favores divinos, sem mudar o seu comportamento, a sua conduta moral, é que Jesus ele diz que o sacrifício que mais agradaria a Deus não seria aquele sacrifício material, e sim aquele vindo do coração, aquele que deixa os sentimentos mesquinhos de lado, como o orgulho, o egoísmo, o rancor, por exemplo, para se encher de sentimentos nobres como a misericórdia e ir reconciliar com aqueles o qual existisse algum tipo de pendência de relacionamento. Porque Deus, ele de forma alguma gostaria de ver os seus filhos em litígio. E isso, até porque atrasa o desenvolvimento evolutivo, cria vínculos não carregados de afetos, mas de ódio, de ressentimento, que poderão ser arrastados além túmulo, né? Essas brigas, elas podem ser arrastadas além túmulo, levando a processos seríssimos de obsessão, seja entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e encarnados, ou entre desencarnados. E, de qualquer forma, é uma coisa terrível. E Deus ele não quer isso para nós. Porém, ele permitirá que esses processos aconteçam para que nós aprendamos com esses mecanismos obsessórios que estão presentes nos litígios, nas arengas, que isso só traz cobrança, dores, sofrimentos, e nós vamos ficar nessa ciranda obsessiva até nós cansarmos, nos arrependermos, nos desculparmos e repararmos as ofensas que cometemos uns contra os outros. E Jesus já dizia: reconcilia-te com o teu adversário o mais rápido possível, enquanto estiver na caminhada com ele, para que ele não te entregue ao juiz, este ao ministro da Justiça, e este te ponha na prisão. E em verdade vos digo que de lá não sairás até que pague o último centavo. Então, assim, o mestre, ele diz que o sacrifício mais agradável a Deus
não é aquele feito nos templos, de forma material, com animais, com oferendas. Não, né? Aquele que as pessoas elas dão tudo o que tem e aquilo que não tem. Não, o sacrifício que é mais agrada a Deus é aquele que nos abstém dos sentimentos pequenos, aquele que nos impulsiona à busca ao entendimento, à reconciliação com o nosso irmão. Misericórdia eu quero, não holocausto, conforme dito pelo profeta Oséias. E isso vai elevar o entendimento da satisfação de Deus em relação às ofensas e aos sacrifícios, já que não se fala mais em algo material, vindo de fora para dentro, representado ali por uma oferenda. E sim, isso vai demandar um sacrifício muito maior, muito mais trabalhoso, e que vem de dentro para fora, que é a mudança interior. O mestre está nos ensinando, ele está dizendo o seguinte, ó, que a oferta material de nada vale se não houver uma oferta espiritual sendo operada, em curso, antes ou pelo menos ao mesmo tempo que essa oferta material. E nós sabemos que a oferta material ela é importante. E a gente vai dizer assim, ó, a oferta material entende-se como as doações que nós fazemos, né? Devemos fazer doações? Claro. Aí nós vamos lá nos templos, nas igrejas, no nosso caso espírita, nos centros, aí doamos cestas básicas, roupas, cobertores, outros utensílios para serem distribuídos a quem precisa. Isso é muito bacana, isso é ótimo, recomendável. Mas, se por trás dessa doação não estiver ocorrendo uma doação espiritual, de nada vale ou vale muito pouco. Então, em vez de regra, primeiro eu oferto as coisas do espírito, para depois ofertar as coisas da matéria. Ou eu oferto as duas de forma simultânea, para que Deus veja o esforço, o sacrifício em melhorar como pessoa. Estou aqui, ó, fazendo a minha oferenda material e, ao mesmo tempo, eu estou tentando a reconciliação com o meu irmão, abandonando o orgulho, que é um sacrifício enorme que nós fazemos, ou, se não abandonando, pelo menos colocando ele de lado para que a reconciliação ela ocorra. Agora, se eu vou conseguir ou não me reconciliar com o outro, isso é outra história, porque tem a outra parte e vai depender dela querer ou não, né? Mas se ela não quiser, aí o problema passa a ser dela. Mas a minha parte eu preciso fazer, que é colocar um coração humilde e sincero à disposição, a serviço da reconciliação. Porque não adianta só querermos ali aparentar sentimentos nobres, sentimentos que nós não temos, né? Com a doce ilusão de que irá enganar Deus, né? Justamente Ele, que tudo vê, que tudo sabe, conhece todo mundo, tá? Com a palma da mão, melhor até do que nós mesmos, aí não dá. É igual aquele camarada pseudo-humilde que paga de caridoso, que faz ali a caridade apenas para promoção, autopromoção, para mostrar que ele é bonzinho. Não dá. Então, não adianta ter somente a aparência no ato. Nem aquela pessoa que chega para falar com outro, para pedir desculpa, e fala assim, foi mal aí, valeu? De qualquer jeito, demonstrando até um certo desleixo na atitude. Aí eu pergunto, qual a probabilidade dessa reconciliação acontecer? Vamos dizer assim, né? De 0 a 1, pode dizer que 0. Né? Por quê? Porque não teve um real sentimento daquele ato. Então, tem que haver um sentimento real. O coração ele deve estar cheio de bons sentimentos, desprovido de ódio, de animosidade, de críticas, de objeções, de hipocrisia.
E a hipocrisia é um dos comportamentos que Jesus mais combatia naquele povo o qual ele convivia. Tanto que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, o mestre diz o seguinte: como é que vedes uma trave, um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave no seu? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como poderei tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Argueiro quer dizer cisco, uma coisa pequena. Então, assim, Jesus, no seu ministério, ele pegava bastante pesado com os escribas e os fariseus na questão de conduta moral, por, além de serem eles as figuras públicas da sociedade, figuras proeminentes na sociedade judaica, eram também os responsáveis em conduzir aquele povo no caminho do bem. Então, teoricamente, os líderes daquela nação deveriam ser os grandes exemplos de conduta moral, o farol para aquele povo que era de maioria, formado de maioria sim, de pessoas simples, pessoas ignorantes, pescadores, artesãos, né, donas de casa, agricultores. Mas, infelizmente, não era o que acontecia, já que a grande maioria daquelas pessoas, dos escribas e dos fariseus, apresentavam uma conduta hipócrita, carregada de orgulho, de arrogância, de prepotência, de simulação, onde o povo era lembrado o tempo todo dos rigores da lei mosaica, enquanto eles usavam e abusavam das práticas perniciosas que lhes favoreciam. Ou seja, eram cegos guiando cegos. O resumo da história era mais ou menos esse. E isso, inclusive, leva Jesus a recomendar aos seus seguidores o seguinte sobre os escribas e os fariseus: observai e praticai tudo o que vos disserem, pois estão assentados na cadeira de Moisés. Então, Jesus reconhece a autoridade dessas figuras, mas não procedais como eles, porque não fazem aquilo que dizem. Está lá no Evangelho de Mateus. Ou seja, o comportamento deles era completamente diferente, ia de encontro, se chocava com aquilo que eles pregavam. E uma passagem marcante que vai dizer isso é a da mulher adúltera, que está lá no Evangelho de João. Ela reflete muito bem essa conduta hipócrita. Por quê? Porque os doutores da lei e os fariseus, né, os escribas e os fariseus, eles levam a Jesus uma mulher que foi flagrantemente pega em adultério. E eles dizem para Jesus que a lei mosaica previa pena de apedrejamento para aquele tipo de crime. Só que eles, quando levam essa mulher para Jesus, para ver o que ele tinha para falar, não era para pedir uma orientação, não era para poder ter um aprendizado diante daquela situação. Não. O que eles queriam era o seguinte: era colocar Jesus numa saia justa, numa sinuca de bico. Porque se Jesus falasse assim, ó, vamos liberar essa mulher, vamos dar mais uma oportunidade a ela. Aí eles iam dizer, ó, é contra a lei mosaica, subversivo, vamos prendê-lo e levá-lo a julgamento. Por outro lado, se ele fala assim, ó, ela errou, está ali, está previsto na lei de Moisés, então se faça cumprir a lei. Aí o pessoal ia falar, tá vendo aí? Aí, o cara vive pregando o amor, vive pregando o amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, amai-vos até o inimigo.
mas na hora do pega para capar, ele manda apedrejar a mulher. Falso, farsa, hipócrita, não merece atenção. Então, Jesus, percebendo essa situação, a malícia naquelas intenções das pessoas, ele se abaixa e, calado, ele começa a escrever na areia, de certo a qualidade daquele pessoal lá. E aquela turba, não satisfeita com o silêncio ensurdecedor que Jesus fazia, né? Pergunta novamente: aí, vai fazer o que com essa mulher? Aí vem aquela célebre resposta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diante dessa resposta, que desarmou todo mundo, é óbvio, né? Porque ninguém esperava aquilo ali, as pessoas elas foram se retirando. Começaram ali dos mais velhos até chegar nos mais novos. E daí, quando todos se foram, ele está sozinho com ela. Ele pergunta: cadê os teus acusadores? E ela diz: foram embora. E ele pergunta: eles te acusaram? Ela diz: não, não me acusaram. E Jesus diz: eu também não te acusarei. Vá e não peques mais. Essa passagem era bastante emblemática e profunda, porque Jesus ele imprime uma série de ações comportamentais ali. Primeira é a ação de psicopedagógica, uma ação psicopedagógica, pois ele chama aquela turba à reflexão, uma reflexão profunda das próprias ações. Tipo assim, ó, como é que vocês querem apedrejar uma mulher por adultério se tem vários adúlteros aqui? Explica aí, como é que faz isso? Essa conta não está batendo, mas tudo bem. Diz aí como é que faz. Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, ela chama esse comportamento, né, de espelhamento, onde aquilo que me incomoda no outro é justamente o que trago comigo e tenho que resolver internamente. Porque enquanto eu não resolvo, eu continuo espelhando, vendo no outro aquilo que eu deveria ver em mim e não vejo, ou eu não quero. Mas a partir do momento em que eu resolvo essa problemática e pego para mim aquilo que é meu, né, eu paro de espelhar. E foi o que aconteceu quando aquelas pessoas elas foram pegas ali de surpresa com a resposta do mestre, que os convida para uma reflexão, fazendo com que eles fossem obrigados a lidar com as suas próprias situações. Tipo, poxa, eu também faço isso. Realmente, eu sou adulto, eu também faço isso, eu não tenho condições de julgá-lo. Deixa eu ir embora aqui e está tudo certo. E é por isso que eles se retiram. A segunda ação é de misericórdia. Jesus ele acaba impedindo que aquela turba cometesse um crime, assassinato ali por apedrejamento, que poderia comprometer ainda mais a caminhada evolutiva daquelas pessoas. Seria um peso a mais que eles teriam que carregar quando fossem chamados a prestar contas à justiça divina, o assassinato daquela mulher. E, por fim, ele faz ali a ação de orientador, quando ele diz para a mulher, em separado, e depois que todos se foram, vá e não peques mais. O que isso quer dizer? De uma forma sutil, o mestre diz à mulher assim, ó, por mais que eu tenha te salvado do apedrejamento e não tenha te julgado, o que você fez não está certo. Então, não peques mais significa dizer que a pessoa ela está no erro. É como se Jesus tivesse dito o seguinte, ó, para assim, um melhor entendimento. Dá uma pensada no que você fez. Viu que te colocou numa situação de risco, você quase morreu? Então, vê se não faz novamente, porque talvez numa próxima vez eu esteja pregado numa cruz e não tenha condições de te ajudar. Só que ele faz isso de uma forma muito tranquila, serena, em separado, longe.
dos outros, ele não faz estardalhaço, ele não quer dar lição de moral na mulher. Obviamente que não, mas ele se viu no dever de orientá-la a não fazer mais aquele tipo de coisa. Então, a repreensão que Jesus nos dá no Evangelho de Mateus, lá, dizendo que olhar primeiro, vai tirar primeiro a sua trave no olho para depois ver o cisco no olho do outro, que, no fundo, é mais uma orientação, é muito em virtude do nosso comportamento em relação a vermos as falhas alheias e não sermos ou não querermos ser capazes de enxergar as nossas próprias imperfeições. Por isso que, não raras as vezes, Jesus chamava aquele povo de hipócrita, de raça adúltera, porque era bem mais fácil, óbvio, olhar os mínimos detalhes dos defeitos dos outros, né? E sermos incapazes de olhar as grandes transformações que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. O outro, meus irmãos, tem defeitos? Sim, tem. Tem dificuldades? Sim, tem. E quem não tem? Somos todos imperfeitos. Afinal, nós estamos em processo evolutivo, caminhando, vivendo num mundo de provas e expiações, onde esse nosso planetinha azul aqui é o segundo na escala evolutiva de 5. Então, nós teremos aí contatos ainda com várias experiências para serem vividas. Então, nós estamos ali todos numa caminhada eterna, contínua, acertando e errando. Mas é claro que as imperfeições, elas devem ser corrigidas e, para isso, muitas vezes, devem ser até conhecidas. Fato. Jesus já dizia, é necessário que o escândalo apareça, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E Jesus ele não estaria sendo misericordioso se ele não nos alertasse aos perigos do escândalo e às suas consequências. A pedofilia, por exemplo, não é uma imperfeição moral que precisa ser corrigida? Sim. Mas, para isso, ela não deve ser conhecida? Sim. Seja através das denúncias, através das investigações, até chegar na pessoa que cometeu esse fato horrendo. Porque isso é um mal que deve ser combatido por toda a sociedade. Ponto. Nesse exemplo, olhar a deficiência e torná-la conhecida, torná-la pública, é caso de extrema necessidade e até de utilidade pública. O que difere do costume que nós temos em nos concentrar mais em olhar os problemas e as imperfeições corriqueiras dos outros, sem antes olharmos os nossos. Igual aquela pessoa que passa o dia inteiro na janela de casa olhando para a rua, tomando conta da vida dos outros e acaba esquecendo de cuidar da própria vida, da própria casa, inclusive deixa até a panela que está lá no fogo com feijão queimar. Por quê? Porque ela está concentrada na movimentação na rua. É? E é por isso que Jesus ele recomenda, primeiramente, nós nos concentrarmos em olhar a trave que tem dentro dos nossos olhos, através do autoconhecimento, da autoanálise, botando, sim, o orgulho de lado para fazer esse tipo de exercício, seguindo até uma sugestão de Agostinho de Hipona, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec o pergunta qual o meio mais prático de um homem se melhorar e resistir aos arrastamentos do mal. Ele diz, um sábio da antiguidade já vos dizia, conheça-te a ti mesmo. E ele não para por aí. Na questão 919A, do mesmo livro, né, ou seja, do Livro dos Espíritos, ele sugere fazermos um checklist sincero das nossas ações todos os dias antes de dormirmos, para ver onde nós acertamos, onde nós erramos, com quem nós nos reconciliamos, com quem nós ofendemos e o que nós precisamos fazer para melhorar. Para aí sim
operando essas mudanças que tanto precisamos e estando em melhores condições, podermos, quem sabe, ajudar o próximo a tirar o argueiro, o cisco do seu próprio olho. Bem, meus irmãos, essa foi aí a nossa conversa sobre bem-aventurados os misericordiosos, que realmente nós tenhamos conseguido aprender e apreender alguma coisa com esse bate-papo. Com certeza, muito obrigada, Glaucio. Realmente é importante, né, a gente conseguir fazer esse processo de autoconhecimento, de olhar realmente para o nosso próprio gramado, né, ao invés de ficar olhando Exatamente. para a grama do vizinho, né, é esse caminho da reforma moral, da reforma íntima. Muito obrigada. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro, claro, faço sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda espiritualidade amiga. Primeiramente, agradecendo por esse momento de estarmos conectados, ouvindo essas palavras, para que todos nós possamos realmente aprender algo com o ensinamento de Jesus, através da autoanálise, para movermos as nossas reformas interiores, né? Tirando aqueles sentimentos negativos, conseguindo ali dissipá-los o quanto antes, para que nós vivamos somente na luz. Que a graça do Mestre possa estar conosco, que a sua luz, a paz e o amor que ele dedicou a nós esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que Que poss agradeço. e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Com certeza estaremos. E obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. E até a próxima.